Seu Antônio Silva tinha 67 anos quando essa história começou. E era exatamente o tipo de homem que a gente encontra em qualquer cidade do interior brasileiro. Aposentado da metalúrgica após 35 anos de trabalho pesado, ele era daqueles operários da velha guarda que construíram o país com as próprias mãos, suor no rosto e uma mentalidade de que homem não reclama de dor. Durante toda a sua vida, seu Antônio trabalhou em pé, carregando peças pesadas de ferro, operando máquinas barulhentas e respirando fumaça de solda. Seus pés e pernas tinham passado décadas sustentando seu corpo robusto de 1,75 e 85 quilos, sempre calçados com botas de segurança que pareciam pesar 1 tonelada no final do dia. Quando se aposentou em 2019, seu Antônio achou que finalmente poderia descansar suas pernas cansadas. Ele e sua esposa, Dona Rosa, com quem era casado há 42 anos, tinham planos simples, mas felizes. Cuidar da pequena horta no quintal, assistir aos jogos do Corinthians na TV e aproveitar os domingos com a família. Eles moravam numa casa simples, mas confortável na periferia de São Paulo, numa rua tranquila, onde todo mundo se conhecia e os vizinhos ainda se cumprimentavam. Seu Antônio sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita determinação. Durante toda a vida, ele havia enfrentado as adversidades sem reclamar. Quando quebrou 2 costelas numa queda de bicicleta aos 45 anos, trabalhou normalmente por 1 semana antes de procurar um médico. Quando teve uma crise de pedra no rim aos 52, aguentou a dor por 3 dias, achando que era mau jeito nas costas. Era essa a mentalidade dele. Dor faz parte da vida, especialmente da vida de quem trabalhou pesado a vida inteira. Por isso, quando em abril de 2023 ele notou um pequeno inchaço no tornozelo direito, sua primeira reação foi completamente típica de quem ele era. Deve ser das varizes, pensou, observando o pequeno caroço que havia aparecido do lado interno do tornozelo. Realmente, seu Antônio tinha algumas varizes nas pernas, consequência natural de décadas trabalhando em pé. Nada demais, nada que outros homens da sua idade não tivessem também. O que tornou a situação diferente foi quando ele percebeu que aquele caroço tinha uma característica muito estranha. Ele pulsava. Não era uma pulsação sutil, mas algo bem perceptível, ritmado, como se houvesse um pequeno coração localizado exatamente naquela região do tornozelo. Seu Antônio nunca havia sentido ou visto nada parecido, mas mesmo assim, sua reação foi tentar racionalizar de forma simples. Deve ser uma veia inflamada que está batendo junto com o coração, ele disse para Dona Rosa numa manhã, quando ela reparou que ele estava tocando o tornozelo de forma preocupada. Posso saber de onde você está assistindo nossos vídeos? Qual sua cidade e seu nome? E não esqueça de se inscrever e deixar o like, é muito importante para o nosso canal. Feito isso, vamos continuar. Antônio, isso não me parece normal. Tornozelo não tem coração para ficar batendo assim, respondeu Dona Rosa, com aquela intuição feminina que raramente erra quando se trata de problemas de saúde na família. Mas seu Antônio era teimoso como uma mula. Rosa, eu trabalhei 35 anos na metalúrgica. Meu corpo já passou por de tudo. Isso aí deve ser problema de circulação, coisa de velho. Vai passar sozinho. E assim começaram os 6 meses mais perigosos da vida de seu Antônio, período em que ele ignorou sistematicamente um sintoma que poderia ter sido fatal. Todos os dias, ao colocar as meias e os sapatos, ele sentia aquela pulsação estranha no tornozelo. Todos os dias, ao tomar banho, ele via o pequeno caroço que parecia pulsar com vida própria. E todos os dias, ele escolhia ignorar, achando que era frescura dar importância para aquilo. Durante esse período, seu Antônio manteve sua rotina normal. Acordava às 6 da manhã, tomava seu cafezinho forte e amargo, lia o jornal comentando sobre política e futebol, depois ia cuidar da horta. Plantava tomate, alface,
couve, tudo com o cuidado e a paciência de quem finalmente tinha tempo para fazer as coisas do jeito certo. Mas mesmo durante essas atividades prazerosas, ele ocasionalmente sentia aquela pulsação no tornozelo, especialmente quando ficava muito tempo agachado cuidando das plantas. Os vizinhos e amigos de seu Antônio, todos homens da mesma geração e com a mesma mentalidade, reforçavam sua tendência de ignorar o problema. Antônio, isso é coisa da idade mesmo. Eu também tenho umas dores estranhas, mas fazer o quê? É a vida, dizia seu compadre João durante as conversas de fim de tarde na calçada. Essa cultura masculina de aguentar calado e considerar procurar médico como sinal de fraqueza era algo profundamente enraizado na geração do seu Antônio. Durante esses meses, houve várias ocasiões em que familiares próximos tentaram alertá-lo sobre o problema. Seu genro, Carlos, que era técnico em eletrônica e tinha acesso à internet, chegou a pesquisar sobre caroços que pulsam e ficou preocupado com o que encontrou. Seu Antônio, eu vi na internet que quando alguma coisa pulsa no corpo, pode ser problema vascular sério. O senhor não deveria dar uma olhada a isso? Mas seu Antônio sempre tinha uma resposta pronta. Carlos, você sabe como é essa internet. Coloca qualquer sintoma lá que eles dizem que você vai morrer. Relaxa, rapaz. Eu tô bem, tô comendo bem, dormindo bem. Se fosse algo grave, eu estaria sentindo outros sintomas. A teimosia do seu Antônio era alimentada também pelo medo que muitos homens de sua geração tinham do sistema de saúde. Ele havia crescido numa época em que ir ao médico era sinônimo de despesa alta e diagnósticos assustadores. Mesmo com o SUS garantindo atendimento gratuito, ainda havia uma resistência psicológica, um preconceito de que médico só serve para dar notícia ruim. O que começou como um pequeno inchaço discreto no tornozelo direito do seu Antônio foi, ao longo dos meses, se transformando em algo progressivamente mais visível e alarmante. No início, o caroço tinha aproximadamente o tamanho de uma azeitona, uma elevação sutil que só era perceptível ao toque. Mas por volta do terceiro mês, qualquer pessoa que olhasse atentamente para o tornozelo dele conseguia notar que havia algo diferente ali. A pulsação, que inicialmente era apenas algo que seu Antônio sentia quando tocava a região, começou a ficar cada vez mais intensa e perceptível. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Dava para ver literalmente as batidas através da pele, como se houvesse um pequeno coração funcionando independentemente naquela região específica do tornozelo. O ritmo da pulsação seguia exatamente o mesmo compasso dos batimentos cardíacos, criando uma sincronia perturbadora entre o coração e aquela massa estranha. Por volta do quarto mês, o caroço havia dobrado de tamanho. Agora, tinha aproximadamente o tamanho de uma noz, e a pulsação estava tão forte que era possível senti-la mesmo sem tocar diretamente na pele. Quando seu Antônio estava descalço, especialmente durante o banho ou antes de dormir, ele podia ver claramente o movimento rítmico da pele subindo e descendo no compasso da pulsação. Era como assistir a um filme de ficção científica, mas acontecendo no próprio corpo. Dona Rosa começou a ficar genuinamente assustada quando percebeu que conseguia ver a pulsação mesmo quando o marido estava usando meias. Antônio, isso não é normal. Parece que tem alguma coisa viva aí dentro, ela exclamava, mas seu Antônio continuava com sua teimosia característica, sempre arrumando uma explicação racional para o fenômeno. Rosa, deve ser uma veia grande que está mais próxima da pele, por isso consegue ver a pulsação, não é nada demais. Mas no fundo, mesmo ele estava começando a ficar preocupado. Principalmente porque, além do aspecto visual perturbador, ele começou a sentir um leve desconforto na região. O desconforto não era exatamente uma dor, mas uma sensação de pressão, como se algo estivesse crescendo por baixo da pele e empurrando os tecidos ao redor.
era especialmente incômodo quando ele ficava muito tempo em pé ou quando fazia algum esforço físico. Durante o trabalho na horta, por exemplo, ele começou a notar que a pulsação ficava mais intensa e o desconforto aumentava. No 5º mês, a situação já estava ficando impossível de ignorar. O caroço havia crescido ainda mais, chegando aproximadamente ao tamanho de uma pequena laranja. A pulsação estava tão forte e visível que até pessoas de fora da família começaram a reparar. Durante uma visita da comadre Helena, ela imediatamente notou algo estranho. "Antônio, que negócio é esse no seu pé que fica se mexendo?" perguntou ela sem rodeios, apontando diretamente para o tornozelo dele. Foi um momento constrangedor para seu Antônio, que sempre foi uma pessoa reservada e não gostava de ser o centro das atenções, especialmente por questões de saúde. "Ah, é uma inflamação, já estou cuidando", respondeu ele, claramente desconfortável com a situação. Mas a comadre Helena era enfermeira aposentada e tinha um olho clínico apurado. "Antônio, em 30 anos de enfermagem, eu nunca vi uma inflamação que pulsa dessa forma. Isso precisa ser examinado por um médico urgentemente." A partir desse momento, a pressão familiar começou a aumentar exponencialmente. Não era mais apenas Dona Rosa e a filha Carmen insistindo para ele procurar ajuda médica. Agora, havia uma profissional da saúde confirmando que aquilo não era normal e precisava de atenção médica imediata. Durante o 6º mês, o caroço atingiu proporções verdadeiramente alarmantes. Tinha agora aproximadamente o tamanho de uma pequena bola de tênis, uma massa pulsante que deformava visivelmente o contorno do tornozelo. A pulsação estava tão intensa que era possível ouvi-la quando o ambiente estava muito silencioso. Um som rítmico abafado que acompanhava perfeitamente os batimentos do coração. Seu Antônio começou a ter dificuldades para calçar o sapato do pé direito. O inchaço estava interferindo no encaixe normal do calçado, forçando-o a usar tênis mais largos e deixar os cadarços mais frouxos. Isso criava outro constrangimento para ele, que sempre foi muito cuidadoso com a aparência pessoal e não gostava de sair de casa desleixado. A situação ficou ainda mais grave quando seu Antônio começou a sentir uma dor latejante na região, especialmente durante a noite. Não era uma dor constante, mas vinha em ondas, sempre acompanhando o ritmo da pulsação. Era como se a cada batimento, algo dentro daquela massa pressionasse os nervos ao redor, criando uma sensação de dor pulsante que interferia no sono. Dona Rosa, que dormia ao lado dele há mais de 4 décadas, começou a notar que o marido ficava inquieto durante a noite, mudando constantemente de posição e ocasionalmente gemendo baixinho de desconforto. "Antônio, você está sentindo dor?" perguntava ela nas madrugadas quando o via se mexendo muito. "É só um incômodo, Rosa. Amanhã deve melhorar", respondia ele, mas ambos sabiam que a situação estava fugindo de controle. O ponto de virada aconteceu numa tarde de domingo, durante o almoço em família. Carmen, a filha, estava sentada próxima ao pai quando reparou que a pulsação no tornozelo dele estava tão intensa que era possível ver o movimento mesmo através da calça social que ele estava usando. "Pai, isso está muito feio. Olha o tamanho que isso ficou", exclamou Carmen, genuinamente assustada. Foi nesse momento que seu Antônio finalmente parou para observar realmente o próprio tornozelo. Há meses ele evitava olhar diretamente para a região, numa espécie de negação psicológica. Quando finalmente se forçou a examinar cuidadosamente, ficou chocado com o que viu. Aquilo não se parecia mais com uma simples inflamação ou problema circulatório menor. Era claramente uma massa anormal, pulsando com uma intensidade que fazia a pele se mover de forma visível e perturbadora. Carmen Silva de Oliveira, de 42 anos, única filha do seu Antônio, era uma mulher determinada e persistente,
características que havia herdado diretamente do pai, mas aplicadas de forma muito mais sensata quando o assunto era saúde. Formada em pedagogia, trabalhava há 15 anos como diretora de uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Sua experiência lidando com crianças e pais teimosos havia desenvolvido nela uma paciência infinita, mas também uma firmeza inabalável quando se tratava de questões importantes. Casada com Carlos há 18 anos, mãe de 2 filhos, Mateus de 16 anos e Sofia de 13, Carmen sempre foi a responsável por cuidar da saúde de toda a família estendida. Era ela quem lembrava dos check-ups anuais, das vacinas em dia, das consultas de rotina. Quando os pais começaram a envelhecer, naturalmente assumiu também a responsabilidade de monitorar a saúde deles, sabendo que tanto o pai quanto a mãe pertenciam à geração que evitava médicos como se fossem vampiros. A primeira vez que Carmen notou algo estranho no tornozelo do pai foi durante uma visita dominical em maio de 2023. Ela havia chegado com a família para o almoço tradicional e, enquanto seu Antônio estava descalço na sala assistindo televisão, ela reparou numa pequena elevação no tornozelo direito que parecia se mover ritmicamente. "Pai, que negócio é esse no seu pé?" perguntou ela, apontando diretamente para a região. "Ah, é uma inflamação pequena. Deve ser das varizes. Não é nada demais", respondeu seu Antônio com a naturalidade de quem estava convencido de que não havia problema algum. Carmen, porém, não se convenceu. Sua intuição maternal, desenvolvida ao longo de anos cuidando de filhos e alunos, disparou um alerta interno. Ela se aproximou para examinar melhor e ficou genuinamente perturbada ao ver que a elevação realmente pulsava de forma rítmica e visível. "Pai, isso não é normal. Tornozelo não tem coração para ficar batendo dessa forma. O senhor precisa mostrar isso para um médico." "Carmen, não exagera. Sou homem adulto, sei quando preciso ir ao médico. Isso aqui não é nada que não passe sozinho." Mas Carmen conhecia bem a teimosia paterna. Durante as semanas seguintes, ela começou a implementar uma estratégia cuidadosa de convencimento, usando toda a sua experiência em lidar com pessoas resistentes. Começou com conversas casuais, comentários aparentemente despretensiosos, sempre plantando a sementinha da preocupação. "Pai, o senhor sabia que problemas vasculares são muito comuns em homens da sua idade? Especialmente quem trabalhou tantos anos em pé como o senhor trabalhou." "Carmen, para de inventar problema onde não tem. Estou me sentindo bem, comendo bem, dormindo bem." Mas Carmen não desistiu. Ela começou a visitar os pais com mais frequência, sempre arrumando desculpas para observar o tornozelo do pai. A cada semana que passava, ela notava que o caroço estava ligeiramente maior e a pulsação mais intensa. Isso aumentava sua preocupação e sua determinação. No terceiro mês, Carmen decidiu adotar uma abordagem mais direta. Durante um domingo em família, ela trouxe o assunto à tona na frente de todos: mãe, marido, filhos. "Pai, todo mundo aqui está preocupado com essa situação no seu tornozelo. Não é normal uma coisa que cresce e pulsa dessa forma. O senhor está sendo teimoso e irresponsável." Seu Antônio ficou claramente constrangido de ser confrontado na frente de toda a família, especialmente pelos netos, que até então não haviam sido envolvidos no assunto. "Carmen, não precisa criar esse escândalo todo. É um problema simples de circulação." "Pai, se é simples, então não custa nada ir ao médico confirmar isso. O senhor tem plano de saúde, tem SUS, não tem desculpa." A partir desse momento, Carmen começou uma campanha sistemática de convencimento envolvendo gradualmente todos os membros da família. Conversou reservadamente com a mãe, pedindo para Dona Rosa pressionar o marido.
Conversou com o próprio marido, Carlos, pedindo para ele abordar o sogro de homem para homem. Até mesmo conversou com os filhos, explicando a situação e pedindo para eles demonstrarem preocupação com o avô. Vovô, você não pode ficar doente. Você tem que cuidar da sua saúde para ver a gente crescer, disse a pequena Sofia num domingo, derretendo o coração do avô. Carmen também adotou a estratégia de pesquisar informações médicas na internet e compartilhar com o pai, sempre de forma casual, sem parecer que estava fazendo pressão excessiva. Pai, eu vi uma reportagem sobre problemas vasculares. O senhor sabia que quando alguma coisa pulsa no corpo, geralmente indica que há um vaso sanguíneo envolvido e que isso pode ser perigoso se não for tratado? Carmen, você não é médica. Para de ficar pesquisando besteira na internet. Exatamente, pai. Eu não sou médica e nem o senhor, por isso precisamos de um profissional para avaliar. No quarto mês, quando o caroço já estava visivelmente maior e mais preocupante, Carmen decidiu elevar o nível da pressão. Ela marcou uma conversa séria com o pai, sem a presença de outros familiares, coração aberto. Pai, eu preciso falar uma coisa muito séria com o senhor. Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa grave e depois ficar com remorso de não ter insistido mais. O senhor é meu pai. Eu só tenho um pai na vida. Eu não posso deixar o senhor ignorar uma coisa que pode ser perigosa. Pela primeira vez, seu Antônio viu lágrimas nos olhos da filha quando ela falava sobre a preocupação com ele. Isso o tocou profundamente, mas ainda não foi suficiente para vencer sua teimosia. Filha, você está exagerando. Se fosse algo grave, eu estaria sentindo outros sintomas. Pai, e se quando os outros sintomas aparecerem for tarde demais? No quinto mês, Carmen adotou uma estratégia mais radical. Ela começou a fazer ameaças emocionais, usando o amor que o pai sentia por ela e pelos netos. Pai, se o senhor não for ao médico, eu vou parar de vir aqui aos domingos e vou proibir as crianças de virem também. Eu não consigo mais fingir que está tudo normal quando vejo essa coisa no seu pé crescendo cada vez mais. Seu Antônio ficou chocado com a ameaça. Os domingos em família eram o que ele mais amava na vida, especialmente a convivência com os netos. Carmen, você não pode fazer isso comigo. Isso é chantagem emocional. Pai, isso não é chantagem. Isso é amor. É porque eu amo o Senhor que não consigo aceitar ver o Senhor ignorando um problema de saúde que pode ser sério. A pressão emocional finalmente começou a funcionar. Seu Antônio começou a perceber que sua teimosia estava afetando não apenas ele, mas toda a família. Ele via a angústia nos olhos da esposa, da filha, do genro, até mesmo dos netos, que começaram a demonstrar preocupação com o avô. No sexto mês, quando o caroço já estava com proporções realmente alarmantes, Carmen fez seu ultimato final. Pai, segunda-feira eu vou ligar no posto de saúde e marcar uma consulta para o senhor. Se o senhor não for, eu vou junto com a mamãe e vamos contar para o médico toda a situação. Depois, eu vou processar o senhor por negligência com a própria saúde. Claro que Carmen nunca processaria o próprio pai, mas a ameaça funcionou como um choque de realidade. Seu Antônio finalmente percebeu que não conseguiria mais adiar indefinidamente e que a preocupação da família era genuína e justificada. História completa. Seu Antônio e o caroço que pulsava. Tópico 1. O aposentado teimoso. Seu Antônio Silva tinha 67 anos quando essa história começou e era exatamente o tipo de homem que a gente encontra em qualquer cidade do interior brasileiro. Aposentado da metalúrgica após 35 anos de trabalho pesado, ele era daqueles operários da velha guarda que construíram o país com as próprias mãos, suor no rosto e uma mentalidade de que homem não reclama de dor. Durante toda a sua vida, seu Antônio trabalhou em pé carregando peças pesadas de ferro.
operando máquinas barulhentas e respirando fumaça de solda. Seus pés e pernas tinham passado décadas sustentando seu corpo robusto de 1,75 e 85 quilos, sempre calçados com botas de segurança que pareciam pesar 1 tonelada no final do dia. Quando se aposentou em 2019, seu Antônio achou que finalmente poderia descansar suas pernas cansadas. Ele e sua esposa, Dona Rosa, com quem era casado há 42 anos, tinham planos simples, mas felizes. Cuidar da pequena horta no quintal, assistir aos jogos do Corinthians na TV e aproveitar os domingos com a família. Eles moravam numa casa simples, mas confortável na periferia de São Paulo. Numa rua tranquila, onde todo mundo se conhecia e os vizinhos ainda se cumprimentavam. Seu Antônio sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita determinação. Durante toda a vida, ele havia enfrentado as adversidades sem reclamar. Quando quebrou 2 costelas numa queda de bicicleta aos 45 anos, trabalhou normalmente por 1 semana antes de procurar um médico. Quando teve uma crise de pedra no rim aos 52, aguentou a dor por 3 dias, achando que era mau jeito nas costas. Era essa a mentalidade dele. Dor faz parte da vida, especialmente da vida de quem trabalhou pesado a vida inteira. Por isso, quando em abril de 2023, ele notou um pequeno inchaço no tornozelo direito, sua primeira reação foi completamente típica de quem ele era. Deve ser das varizes, pensou, observando o pequeno caroço que havia aparecido do lado interno do tornozelo. Realmente, seu Antônio tinha algumas varizes nas pernas, consequência natural de décadas trabalhando em pé. Nada demais, nada que outros homens da sua idade não tivessem também. O que tornou a situação diferente foi quando ele percebeu que aquele caroço tinha uma característica muito estranha. Ele pulsava. Não era uma pulsação sutil, mas algo bem perceptível, ritmado, como se houvesse um pequeno coração localizado exatamente naquela região do tornozelo. Seu Antônio nunca havia sentido ou visto nada parecido, mas mesmo assim, sua reação foi tentar racionalizar de forma simples. Deve ser uma veia inflamada que está batendo junto com o coração. Ele disse para Dona Rosa numa manhã, quando ela reparou que ele estava tocando o tornozelo de forma preocupada. Antônio, isso não me parece normal. Tornozelo não tem coração para ficar batendo assim, respondeu Dona Rosa, com aquela intuição feminina que raramente erra quando se trata de problemas de saúde na família. Mas seu Antônio era teimoso como uma mula. Rosa, eu trabalhei 35 anos na metalúrgica. Meu corpo já passou por de tudo. Isso aí deve ser problema de circulação, coisa de velho. Vai passar sozinho. E assim começaram os 6 meses mais perigosos da vida de seu Antônio, período em que ele ignorou sistematicamente um sintoma que poderia ter sido fatal. Todos os dias, ao colocar as meias e os sapatos, ele sentia aquela pulsação estranha no tornozelo. Todos os dias, ao tomar banho, ele via o pequeno caroço que parecia pulsar com vida própria. E todos os dias, ele escolhia ignorar, achando que era frescura dar importância para aquilo. Durante esse período, seu Antônio manteve sua rotina normal. Acordava às 6 da manhã, tomava seu cafezinho forte e amargo, lia o jornal comentando sobre política e futebol, depois ia cuidar da horta. Plantava tomate, alface, couve, tudo com o cuidado e a paciência de quem finalmente tinha tempo para fazer as coisas do jeito certo. Mas mesmo durante essas atividades prazerosas, ele ocasionalmente sentia aquela pulsação no tornozelo, especialmente quando ficava muito tempo agachado cuidando das plantas. Os vizinhos e amigos de seu Antônio, todos homens da mesma geração e com a mesma mentalidade, reforçavam sua tendência de ignorar o problema. Antônio, isso é coisa da idade mesmo. Eu também tenho umas dores estranhas, mas fazer o quê? É a vida, dizia seu compadre João durante as conversas de fim de tarde na calçada. Essa cultura masculina de aguentar calado
e considerar procurar médico como sinal de fraqueza era algo profundamente enraizado na geração do seu Antônio. Durante esses meses, houve várias ocasiões em que familiares próximos tentaram alertá-lo sobre o problema. Seu genro, Carlos, que era técnico em eletrônica e tinha acesso à internet, chegou a pesquisar sobre caroços que pulsam e ficou preocupado com o que encontrou. Seu Antônio, eu vi na internet que quando alguma coisa pulsa no corpo, pode ser problema vascular sério. O senhor não deveria dar uma olhada a isso, mas seu Antônio sempre tinha uma resposta pronta. Carlos, você sabe como é essa internet. Coloca qualquer sintoma lá que eles dizem que você vai morrer. Relaxa, rapaz. Eu tô bem, tô comendo bem, dormindo bem. Se fosse algo grave, eu estaria sentindo outros sintomas. A teimosia do seu Antônio era alimentada também pelo medo que muitos homens de sua geração tinham do sistema de saúde. Ele havia crescido numa época em que ir ao médico era sinônimo de despesa alta e diagnósticos assustadores. Mesmo com o SUS garantindo atendimento gratuito, ainda havia uma resistência psicológica, um preconceito de que médico só serve para dar notícia ruim. O que começou como um pequeno inchaço discreto no tornozelo direito do seu Antônio foi, ao longo dos meses, se transformando em algo progressivamente mais visível e alarmante. No início, o caroço tinha aproximadamente o tamanho de uma azeitona, uma elevação sutil que só era perceptível ao toque. Mas por volta do terceiro mês, qualquer pessoa que olhasse atentamente para o tornozelo dele conseguia notar que havia algo diferente ali. A pulsação, que inicialmente era apenas algo que seu Antônio sentia quando tocava a região, começou a ficar cada vez mais intensa e perceptível. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Dava para ver literalmente as batidas através da pele, como se houvesse um pequeno coração funcionando independentemente naquela região específica do tornozelo. O ritmo da pulsação seguia exatamente o mesmo compasso dos batimentos cardíacos, criando uma sincronia perturbadora entre o coração e aquela massa estranha. Por volta do quarto mês, o caroço havia dobrado de tamanho. Agora, tinha aproximadamente o tamanho de uma noz, e a pulsação estava tão forte que era possível senti-la mesmo sem tocar diretamente na pele. Quando seu Antônio estava descalço, especialmente durante o banho ou antes de dormir, ele podia ver claramente o movimento rítmico da pele subindo e descendo no compasso da pulsação. Era como assistir a um filme de ficção científica, mas acontecendo no próprio corpo. Dona Rosa começou a ficar genuinamente assustada quando percebeu que conseguia ver a pulsação mesmo quando o marido estava usando meias. Antônio, isso não é normal. Parece que tem alguma coisa viva aí dentro, ela exclamava, mas seu Antônio continuava com sua teimosia característica, sempre arrumando uma explicação racional para o fenômeno. Rosa, deve ser uma veia grande que está mais próxima da pele, por isso consegue ver a pulsação, não é nada demais. Mas no fundo, mesmo ele estava começando a ficar preocupado. Principalmente porque, além do aspecto visual perturbador, ele começou a sentir um leve desconforto na região. O desconforto não era exatamente uma dor, mas uma sensação de pressão, como se algo estivesse crescendo por baixo da pele e empurrando os tecidos ao redor. Era especialmente incômodo quando ele ficava muito tempo em pé ou quando fazia algum esforço físico. Durante o trabalho na horta, por exemplo, ele começou a notar que a pulsação ficava mais intensa e o desconforto aumentava. No quinto mês, a situação já estava ficando impossível de ignorar. O caroço havia crescido ainda mais, chegando aproximadamente ao tamanho de uma pequena laranja. A pulsação estava tão forte e visível que até pessoas de fora da família começaram a reparar. Durante uma visita da comadre Helena, ela imediatamente notou algo estranho. Antônio, que negócio é esse no seu pé que fica se mexendo?
Perguntou ela sem rodeios, apontando diretamente para o tornozelo dele. Foi um momento constrangedor para seu Antônio, que sempre foi uma pessoa reservada e não gostava de ser o centro das atenções, especialmente por questões de saúde. "Ah, é uma inflamação, já estou cuidando", respondeu ele, claramente desconfortável com a situação. Mas a comadre Helena era enfermeira aposentada e tinha um olho clínico apurado. "Antônio, em 30 anos de enfermagem, eu nunca vi uma inflamação que pulsa dessa forma. Isso precisa ser examinado por um médico urgentemente." A partir desse momento, a pressão familiar começou a aumentar exponencialmente. Não era mais apenas Dona Rosa e a filha Carmen insistindo para ele procurar ajuda médica. Agora, havia uma profissional da saúde confirmando que aquilo não era normal e precisava de atenção médica imediata. Durante o 6º mês, o caroço atingiu proporções verdadeiramente alarmantes. Tinha agora aproximadamente o tamanho de uma pequena bola de tênis, uma massa pulsante que deformava visivelmente o contorno do tornozelo. A pulsação estava tão intensa que era possível ouvi-la quando o ambiente estava muito silencioso. Um som rítmico abafado que acompanhava perfeitamente os batimentos do coração. Seu Antônio começou a ter dificuldades para calçar o sapato do pé direito. O inchaço estava interferindo no encaixe normal do calçado, forçando-o a usar tênis mais largos e deixar os cadarços mais frouxos. Isso criava outro constrangimento para ele, que sempre foi muito cuidadoso com a aparência pessoal e não gostava de sair de casa desleixado. A situação ficou ainda mais grave quando seu Antônio começou a sentir uma dor latejante na região, especialmente durante a noite. Não era uma dor constante, mas vinha em ondas, sempre acompanhando o ritmo da pulsação. Era como se a cada batimento, algo dentro daquela massa pressionasse os nervos ao redor, criando uma sensação de dor pulsante que interferia no sono. Dona Rosa, que dormia ao lado dele há mais de 4 décadas, começou a notar que o marido ficava inquieto durante a noite, mudando constantemente de posição e ocasionalmente gemendo baixinho de desconforto. "Antônio, você está sentindo dor?" perguntava ela nas madrugadas quando o via se mexendo muito. "É só um incômodo, Rosa. Amanhã deve melhorar", respondia ele, mas ambos sabiam que a situação estava fugindo de controle. O ponto de virada aconteceu numa tarde de domingo, durante o almoço em família. Carmen, a filha, estava sentada próxima ao pai quando reparou que a pulsação no tornozelo dele estava tão intensa que era possível ver o movimento mesmo através da calça social que ele estava usando. "Pai, isso está muito feio. Olha o tamanho que isso ficou", exclamou Carmen, genuinamente assustada. Foi nesse momento que seu Antônio finalmente parou para observar realmente o próprio tornozelo. Há meses ele evitava olhar diretamente para a região, numa espécie de negação psicológica. Quando finalmente se forçou a examinar cuidadosamente, ficou chocado com o que viu. Aquilo não se parecia mais com uma simples inflamação ou problema circulatório menor. Era claramente uma massa anormal, pulsando com uma intensidade que fazia a pele se mover de forma visível e perturbadora. Carmen Silva de Oliveira, de 42 anos, única filha do seu Antônio, era uma mulher determinada e persistente, características que havia herdado diretamente do pai, mas aplicadas de forma muito mais sensata quando o assunto era saúde. Formada em pedagogia, trabalhava há 15 anos como diretora de uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Sua experiência lidando com crianças e pais teimosos havia desenvolvido nela uma paciência infinita, mas também uma firmeza inabalável quando se tratava de questões importantes. Casada com Carlos há 18 anos, mãe de 2 filhos, Mateus de 16 anos e Sofia de 13, Carmen sempre foi a responsável por cuidar da saúde de toda a família estendida. Era ela quem lembrava dos check-ups anuais, das vacinas em dia, das consultas de rotina.
Quando os pais começaram a envelhecer, naturalmente assumiu também a responsabilidade de monitorar a saúde deles, sabendo que tanto o pai quanto a mãe pertenciam à geração que evitava médicos como se fossem vampiros. A primeira vez que Carmen notou algo estranho no tornozelo do pai foi durante uma visita dominical em maio de 2023. Ela havia chegado com a família para o almoço tradicional. E enquanto seu Antônio estava descalço na sala assistindo televisão, ela reparou numa pequena elevação no tornozelo direito que parecia se mover ritmicamente. "Pai, que negócio é esse no seu pé?" perguntou ela, apontando diretamente para a região. "Ah, é uma inflamação pequena. Deve ser das varizes. Não é nada demais", respondeu seu Antônio com a naturalidade de quem estava convencido de que não havia problema algum. Carmen, porém, não se convenceu. Sua intuição maternal, desenvolvida ao longo de anos cuidando de filhos e alunos, disparou um alerta interno. Ela se aproximou para examinar melhor e ficou genuinamente perturbada ao ver que a elevação realmente pulsava de forma rítmica e visível. "Pai, isso não é normal. Tornozelo não tem coração para ficar batendo dessa forma. O senhor precisa mostrar isso para um médico." "Carmen, não exagera. Sou homem adulto, sei quando preciso ir ao médico. Isso aqui não é nada que não passe sozinho." Mas Carmen conhecia bem a teimosia paterna. Durante as semanas seguintes, ela começou a implementar uma estratégia cuidadosa de convencimento, usando toda a sua experiência em lidar com pessoas resistentes. Começou com conversas casuais, comentários aparentemente despretensiosos, sempre plantando a sementinha da preocupação. "Pai, o senhor sabia que problemas vasculares são muito comuns em homens da sua idade? Especialmente quem trabalhou tantos anos em pé como o senhor trabalhou." "Carmen, para de inventar problema onde não tem. Estou me sentindo bem, comendo bem, dormindo bem." Mas Carmen não desistiu. Ela começou a visitar os pais com mais frequência, sempre arrumando desculpas para observar o tornozelo do pai. A cada semana que passava, ela notava que o caroço estava ligeiramente maior e a pulsação mais intensa. Isso aumentava sua preocupação e sua determinação. No terceiro mês, Carmen decidiu adotar uma abordagem mais direta. Durante um domingo em família, ela trouxe o assunto à tona na frente de todos: mãe, marido, filhos. "Pai, todo mundo aqui está preocupado com essa situação no seu tornozelo. Não é normal uma coisa que cresce e pulsa dessa forma. O senhor está sendo teimoso e irresponsável." Seu Antônio ficou claramente constrangido de ser confrontado na frente de toda a família, especialmente pelos netos, que até então não haviam sido envolvidos no assunto. "Carmen, não precisa criar esse escândalo todo. É um problema simples de circulação." "Pai, se é simples, então não custa nada ir ao médico confirmar isso. O senhor tem plano de saúde, tem SUS, não tem desculpa." A partir desse momento, Carmen começou uma campanha sistemática de convencimento envolvendo gradualmente todos os membros da família. Conversou reservadamente com a mãe, pedindo para Dona Rosa pressionar o marido. Conversou com o próprio marido, Carlos, pedindo para ele abordar o sogro de homem para homem. Até mesmo conversou com os filhos, explicando a situação e pedindo para eles demonstrarem preocupação com o avô. "Vovô, você não pode ficar doente. Você tem que cuidar da sua saúde para ver a gente crescer", disse a pequena Sofia num domingo, derretendo o coração do avô. Carmen também adotou a estratégia de pesquisar informações médicas na internet e compartilhar com o pai, sempre de forma casual, sem parecer que estava fazendo pressão excessiva. "Pai, eu vi uma reportagem sobre problemas vasculares. O senhor sabia que quando alguma coisa pulsa no corpo, geralmente indica que há um vaso sanguíneo envolvido e que isso pode ser perigoso se não for tratado?" "Carmen, você não é médica. Para de ficar pesquisando besteira na internet." "Exatamente, pai.
Eu não sou médica e nem o senhor, por isso precisamos de um profissional para avaliar. No quarto mês, quando o caroço já estava visivelmente maior e mais preocupante, Carmen decidiu elevar o nível da pressão. Ela marcou uma conversa séria com o pai, sem a presença de outros familiares, coração aberto. Pai, eu preciso falar uma coisa muito séria com o senhor. Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa grave e depois ficar com remorso de não ter insistido mais. O senhor é meu pai. Eu só tenho um pai na vida. Eu não posso deixar o senhor ignorar uma coisa que pode ser perigosa. Pela primeira vez, seu Antônio viu lágrimas nos olhos da filha quando ela falava sobre a preocupação com ele. Isso o tocou profundamente, mas ainda não foi suficiente para vencer sua teimosia. Filha, você está exagerando. Se fosse algo grave, eu estaria sentindo outros sintomas. Pai, e se quando os outros sintomas aparecerem for tarde demais? No quinto mês, Carmen adotou uma estratégia mais radical. Ela começou a fazer ameaças emocionais, usando o amor que o pai sentia por ela e pelos netos. Pai, se o senhor não for ao médico, eu vou parar de vir aqui aos domingos e vou proibir as crianças de virem também. Eu não consigo mais fingir que está tudo normal quando vejo essa coisa no seu pé crescendo cada vez mais. Seu Antônio ficou chocado com a ameaça. Os domingos em família eram o que ele mais amava na vida, especialmente a convivência com os netos. Carmen, você não pode fazer isso comigo. Isso é chantagem emocional. Pai, isso não é chantagem. Isso é amor. É porque eu amo o Senhor, que não consigo aceitar ver o Senhor ignorando um problema de saúde que pode ser sério. A pressão emocional finalmente começou a funcionar. Seu Antônio começou a perceber que sua teimosia estava afetando não apenas ele, mas toda a família. Ele via a angústia nos olhos da esposa, da filha, do genro, até mesmo dos netos, que começaram a demonstrar preocupação com o avô. No sexto mês, quando o caroço já estava com proporções realmente alarmantes, Carmen fez seu ultimato final. Pai, segunda-feira eu vou ligar no posto de saúde e marcar uma consulta para o senhor. Se o senhor não for, eu vou junto com a mamãe e vamos contar para o médico toda a situação. Depois, eu vou processar o senhor por negligência com a própria saúde. Claro que Carmen nunca processaria o próprio pai, mas a ameaça funcionou como um choque de realidade. Seu Antônio finalmente percebeu que não conseguiria mais adiar indefinidamente e que a preocupação da família era genuína e justificada. A manhã de segunda-feira, 18 de setembro de 2023, amanheceu nublada e fria em São Paulo, mas para a família de seu Antônio era como se o sol finalmente fosse aparecer depois de meses de tempestade. Após 6 meses de insistência, ameaças, súplicas e pressão emocional de todos os lados, o patriarca teimoso finalmente havia concordado em procurar ajuda médica. Carmen havia ligado na sexta-feira anterior para o posto de saúde da região e, explicando a urgência da situação, conseguiu marcar uma consulta para as 8 horas da manhã. Seu Antônio acordou às 6 da manhã, mais cedo que o habitual. Não porque estivesse ansioso para ir ao médico, pelo contrário, ainda estava relutante, mas porque sabia que não conseguiria mais dormir. Dona Rosa também acordou cedo, igualmente nervosa, mas aliviada por finalmente ter conseguido convencer o marido a procurar ajuda profissional. Antônio, toma um café reforçado que você vai precisar de energia para aguentar a consulta e todos os exames que o médico provavelmente vai pedir, disse Dona Rosa, tentando manter um tom otimista apesar da preocupação evidente. Carmen chegou às 7 da manhã para acompanhar os pais. Ela havia pedido dispensa no trabalho, alegando emergência familiar, e estava determinada a não deixar o pai sozinho nesse momento crucial. Sabia que, mesmo tendo concordado em ir,
Seu Antônio ainda poderia mudar de ideia no último minuto se não tivesse alguém da família fazendo pressão. "Bom dia, pai. Como está se sentindo?" perguntou Carmen, notando imediatamente que o tornozelo do pai estava ainda mais inchado, provavelmente devido à ansiedade e à retenção de líquido causada pelo estresse. "Estou bem, filha. Só quero que isso acabe logo para vocês pararem de me encher o saco", respondeu seu Antônio, tentando manter sua postura de homem forte. Mas Carmen percebeu que ele também estava nervoso. O trajeto até o posto de saúde foi tenso. Seu Antônio ficou calado a maior parte do tempo, olhando pela janela do carro, ocasionalmente tocando o tornozelo direito de forma inconsciente. Carmen dirigia em silêncio, concentrada no trânsito, mas mentalmente organizando todas as perguntas que queria fazer ao médico e todas as informações que precisava transmitir sobre o histórico do pai. O UBS Dr. Sebastião Moreira era um posto de saúde típico da periferia paulistana. Um prédio de 2 andares, pintado de branco e azul, sempre cheio de gente, sempre com filas enormes, mas com profissionais dedicados que faziam o possível dentro das limitações do sistema público de saúde. Quando chegaram às 7h45, já havia cerca de 20 pessoas aguardando atendimento. Carmen acompanhou o pai até o balcão da recepção. A funcionária, uma senhora simpática de aproximadamente 50 anos, confirmou a consulta agendada e explicou os procedimentos. "Senhor Antônio, o senhor vai ser atendido pelo Dr. Rodrigo Mendes, clínico geral. É um médico muito bom, tem bastante experiência, pode ficar tranquilo." A consulta no posto de saúde marcou o início da revelação. O médico, ao examinar o tornozelo de seu Antônio, ficou imediatamente alarmado. A pulsação era tão vigorosa que podia ser sentida sem sequer tocar a área afetada. A conclusão foi imediata. A situação exigia investigação urgente. O encaminhamento para exames de imagem, com um senso de urgência palpável, prenunciava que o que se manifestava no tornozelo de seu Antônio era algo muito mais complexo e grave do que um simples problema circulatório. Os exames subsequentes, o ultrassom Doppler e a angiotomografia, confirmaram as suspeitas e revelaram um quadro médico surpreendente. Os exames de imagem mostraram uma massa vascular complexa, uma estrutura anômala, cheia de sangue que pulsava intensamente. A equipe médica, ao analisar os resultados, ficou perplexa com a natureza incomum do aneurisma. Os especialistas identificaram que seu Antônio havia desenvolvido um aneurisma arterial de forma atípica. Em vez de afetar uma artéria principal de maneira linear, o aneurisma havia criado uma bolsa lateral, uma expansão que crescia como um tumor pulsante, alimentada pela corrente sanguínea. A gravidade da situação tornou-se ainda mais evidente durante a cirurgia, uma intervenção que durou 4 horas. Os cirurgiões vasculares se depararam com uma visão chocante. A bolsa aneurismática tinha quase o tamanho de uma bola de tênis. Ela estava repleta de sangue sob pressão extrema, e suas paredes, finas e esticadas ao limite, apresentavam um risco iminente de ruptura. Um movimento em falso poderia ser fatal. A cirurgia foi uma corrida contra o tempo, exigindo precisão cirúrgica e um controle absoluto para remover a bolsa e reconectar os vasos sanguíneos sem comprometer a circulação da perna. Contra todas as expectativas e o alto risco envolvido, a cirurgia foi um sucesso total. Os médicos conseguiram remover completamente a bolsa aneurismática e restaurar a circulação normal da perna de seu Antônio. A experiência, marcada pela teimosia inicial e pela intervenção médica heróica, deixou uma lição profunda. Seu Antônio, recuperado e com a cicatriz física como lembrança de sua aprovação, agora compartilha sua história, enfatizando a importância de ouvir o próprio corpo e, acima de tudo, de dar ouvidos àqueles que se preocupam com seu bem-estar.
A teimosia, ele aprendeu, pode ter consequências graves quando se trata da saúde. A trajetória de seu Antônio, um homem de 67 anos cuja aposentadoria da metalúrgica prometia uma rotina tranquila, desdobrou-se em uma narrativa de alerta sobre a importância de escutar o próprio corpo. Sua vida, marcada pela força e pela resiliência inerentes ao trabalho com metais, moldou nele uma personalidade que tendia a desconsiderar sinais de fragilidade. Aos 67 anos, um inchaço sutil em seu tornozelo direito começou a se manifestar, inicialmente interpretado por ele como um mero reflexo do envelhecimento e de problemas circulatórios comuns. Por 6 meses, esse inchaço pulsante, um batimento que parecia sincronizado com seu coração, foi ignorado. Ele o via como um incômodo tolerável, um testemunho da vida de trabalho que levava, e não como um sinal de algo mais grave. Eles se sentaram na sala de espera, e Carmen aproveitou o tempo para conversar baixinho com o pai, repassando todos os sintomas e datas importantes. Pai, quando o médico perguntar, o senhor vai dizer que esse caroço apareceu há 6 meses, que pulsa desde o início, que cresceu progressivamente e que agora está incomodando. Não pode minimizar os sintomas, tá bom? Tá bom, Carmen. Eu não sou criança. Sei falar com o médico. Às 8h20 finalmente foi chamado. Doutor, Rodrigo Mendes era um homem de aproximadamente 40 anos, formado há 15 anos, com experiência tanto no sistema privado quanto no público. Ele havia lido previamente a ficha de agendamento, onde Carmen havia descrito resumidamente o problema, e já estava curioso para examinar o caso. Bom dia, Sr. Antônio. Sou o Dr. Rodrigo. Sua filha mencionou que o senhor tem um problema no tornozelo que precisa ser avaliado. Pode me contar como começou? Seu Antônio, que até aquele momento estava relutante, se surpreendeu com a abordagem gentil e profissional do médico. Começou a contar a história de forma resumida, mas Carmen o interrompeu várias vezes para completar informações importantes que ele estava omitindo. Doutor, meu pai é muito teimoso e minimiza os sintomas. Esse caroço apareceu há 6 meses, pulsa desde o início e cresceu muito nesse período. Agora está do tamanho de uma bola de tênis e pulsa tão forte que dá para ver a pulsação através da roupa. Dr. Rodrigo ouviu atentamente, fazendo anotações, e depois pediu para examinar o tornozelo. Quando seu Antônio tirou o sapato e a meia, revelando a massa pulsante, a reação do médico foi imediata e evidente. Senhor Antônio, isso é muito sério mesmo. O médico se aproximou para examinar mais de perto, e tanto ele quanto Carmen puderam ver claramente a pulsação intensa e rítmica. Dr. Rodrigo tocou delicadamente a região e imediatamente sentiu a força da pulsação, que era muito mais intensa do que qualquer coisa que ele havia experimentado em 15 anos de medicina. Doutor, o que pode ser isso? Perguntou Carmen, visivelmente nervosa com a reação preocupada do médico. Pelas características, o tamanho, a pulsação intensa, a localização, eu suspeito fortemente que seja um problema vascular, provavelmente um aneurisma, que é uma dilatação anormal de um vaso sanguíneo. Seu Antônio sentiu um frio na barriga ao ouvir a palavra aneurisma. Mesmo não sendo médico, ele sabia que aneurisma era algo sério, potencialmente fatal. Doutor, isso é perigoso? Perguntou seu Antônio, finalmente demonstrando a preocupação que havia escondido por meses. Pode ser muito perigoso, Sr. Antônio. Aneurismas podem romper e, quando isso acontece, pode ser fatal. O senhor teve muita sorte de procurar ajuda antes que isso acontecesse. Dr. Rodrigo imediatamente começou a organizar os encaminhamentos de urgência. Senhor Antônio, eu vou encaminhá-lo imediatamente para o Hospital de Referência Vascular. Precisa fazer exames de imagem urgentes, ultrassom Doppler, angiotomografia, para avaliar exatamente o que está acontecendo e qual o risco de ruptura. Carmen sentiu as pernas fraquejarem ao perceber a gravidade da situação.
6 meses insistindo para o pai procurar ajuda médica e agora descobrindo que realmente era algo sério, potencialmente fatal. Doutor, quanto tempo meu pai tem? Perguntou ela com a voz trêmula. Vamos aguardar os resultados dos exames para ter certeza, mas pelo tamanho e pela pulsação, eu diria que é uma situação que precisa ser resolvida rapidamente. Provavelmente cirurgia. Seu Antônio ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo a informação. Finalmente olhou para a filha e disse: Carmen, você estava certa. Eu deveria ter escutado você desde o início. Doutor, Rodrigo entregou todos os encaminhamentos e orientações por escrito. Explicou detalhadamente todos os passos seguintes e pediu para Carmen manter contato direto com ele sobre a evolução do caso. Senhor Antônio, não se desespere. A medicina evoluiu muito e cirurgias vasculares hoje em dia têm altas taxas de sucesso quando feitas a tempo. O importante é que o senhor procurou ajuda antes de acontecer algo grave. A intervenção cirúrgica em seu Antônio, embora bem-sucedida, lança luz sobre a intrincada rede de fatores que podem levar ao desenvolvimento de condições vasculares atípicas. Para além da predisposição genética ou de um trauma direto, a medicina moderna reconhece a influência de fatores ambientais e de estilo de vida, muitas vezes subestimados em suas contribuições para a saúde vascular. Considere, por exemplo, a possibilidade de microtraumas repetitivos no tornozelo, decorrentes de atividades cotidianas ou de uma biomecânica alterada durante o trabalho, que ao longo do tempo podem ter enfraquecido a estrutura de um vaso sanguíneo específico. Essa microlesão crônica, imperceptível em sua fase inicial, poderia ter servido como um ponto de partida para a formação da bolsa aneurismática, um processo lento e insidioso que culminou na condição observada. Outro sim, a própria natureza do trabalho de seu Antônio na metalúrgica, que envolvia longas horas em pé e possivelmente exposição a vibrações ou a posições que comprimiam os vasos sanguíneos, pode ter desempenhado um papel coadjuvante, ainda que não principal, no quadro clínico. Embora esses fatores não sejam diretamente causadores de aneurismas, eles podem criar um ambiente fisiológico onde as artérias se tornam mais suscetíveis a estresses mecânicos. Imagine um vaso sanguíneo, já com uma tendência à dilatação por uma razão não identificada, sendo submetido a uma pressão constante em um ponto específico. Essa pressão repetitiva poderia, teoricamente, exacerbar uma fragilidade pré-existente, impulsionando o desenvolvimento da patologia. Adicionalmente, é crucial ponderar sobre a interação complexa entre o sistema imunológico e a integridade vascular. Em alguns casos raros, processos inflamatórios crônicos de baixo grau, mesmo que não associados a infecções evidentes, podem afetar a estrutura das paredes dos vasos sanguíneos. Uma resposta inflamatória localizada e prolongada em torno de um vaso no tornozelo de seu Antônio poderia ter levado a um enfraquecimento gradual de suas camadas, tornando-o mais propenso à dilatação e à formação da bolsa aneurismática. Essa perspectiva inflamatória, embora menos comum em aneurismas periféricos do que em outras condições vasculares, oferece uma camada adicional de complexidade à compreensão etiológica. Por conseguinte, a medicina moderna busca integrar essas diversas influências ocupacionais, ambientais, nutricionais e até mesmo psicológicas, para oferecer uma compreensão mais holística das doenças vasculares. Agora, considere como a adoção de um estilo de vida mais equilibrado, com uma dieta rica em antioxidantes, a prática regular de exercícios moderados e a gestão do estresse, poderia ter atuado preventivamente, fortalecendo o sistema vascular contra essas agressões cumulativas. Essa abordagem proativa
é fundamental para a manutenção da saúde a longo prazo, agindo como um escudo contra as adversidades que a vida moderna pode impor, protegendo os alicerces do bem-estar. Finalmente, a recuperação de seu Antônio após a cirurgia não marca apenas o fim de um episódio agudo, mas também o início de uma nova fase de conscientização sobre a importância da vigilância contínua da saúde vascular. A experiência o ensinou, de maneira indelével, que o corpo é um sistema complexo e interconectado, onde cada exposição e cada hábito podem ter repercussões a longo prazo. Pense em como a cicatriz em seu tornozelo serve como um lembrete constante da fragilidade inerente à vida e da necessidade de um cuidado proativo. Essa nova perspectiva o impulsiona a adotar medidas preventivas mais rigorosas, transformando a adversidade em um aprendizado valioso para uma vida mais saudável e consciente. Um novo capítulo em sua jornada de bem-estar, onde a sabedoria adquirida supera o sofrimento passado, como um farol que guia a embarcação após a tempestade. Ao percorrer os meandros dessa jornada, torna-se palpável como os fios de uma narrativa complexa começam a se entrelaçar, tecendo um padrão de profunda relevância. Observamos, com atenção crescente, a intrincada dança entre a resiliência individual e a vulnerabilidade oculta do corpo, uma dualidade que se manifesta de maneiras por vezes surpreendentes e desafiadoras. A forma como o tempo, em sua marcha implacável, pode tanto consolidar a força quanto disfarçar as fragilidades, emerge como um tema central, convidando à reflexão sobre a percepção que temos de nós mesmos e dos sinais que nosso organismo nos envia. É como se o corpo, em sua sabedoria silenciosa, nos alertasse sobre desequilíbrios latentes, mas coubesse a nós, em nossa percepção e ação, decifrar essa linguagem sutil antes que ela se torne um clamor inevitável. A partir das nuances que exploramos, percebemos que a saúde não é um estado estático, mas um fluxo contínuo, moldado por uma miríade de fatores que vão desde as escolhas diárias até as predisposições mais profundas. A forma como a mente e o corpo interagem, em uma simbiose muitas vezes imperceptível, revela-se um componente vital na manutenção do bem-estar. As experiências de vida, as cargas emocionais e as respostas fisiológicas ao estresse tecem em conjunto um intrincado tapeçar que pode tanto fortalecer quanto fragilizar nossa estrutura interna. Nesse contexto, a intervenção de terceiros, seja pela preocupação familiar ou pela expertise médica, assume um papel crucial, atuando como um elo de conexão entre a percepção individual e a necessidade de cuidado externo, um lembrete de que não estamos imunes às complexidades do viver. A angiotomografia e o ultrassom Doppler, ao revelarem uma massa vascular complexa e atípica, abriram uma nova dimensão na compreensão do caso. A descoberta de um aneurisma com características tão incomuns que se manifestava como uma bolsa pulsante e lateralizada, demonstrou como o corpo humano pode apresentar variações anatômicas e patológicas que fogem ao padrão usual. Essa complexidade exigiu uma análise aprofundada e um planejamento cirúrgico meticuloso. A raridade do caso, que se tornou objeto de estudo para a equipe médica, sublinha a necessidade de uma abordagem individualizada na medicina, onde cada paciente apresenta um cenário único que demanda atenção especializada. Por conseguinte, a cirurgia em si, com suas 4 horas de duração e a delicadeza exigida para lidar com a bolsa aneurismática do tamanho de uma bola de tênis, representou o ápice de uma jornada que começou com um sintoma ignorado. O sucesso da intervenção, que envolveu a remoção da bolsa e a restauração da circulação, é um testemunho da habilidade e dedicação dos cirurgiões vasculares.
Eles enfrentaram um desafio de alta complexidade, onde a precisão e o controle eram essenciais para evitar um desfecho fatal. O resultado positivo não foi apenas um alívio para seu Antônio e sua família, mas também uma validação do sistema de saúde e da capacidade de intervenção em situações críticas. A medicina vascular moderna, com seus avanços em diagnóstico por imagem e técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, frequentemente se depara com casos que desafiam as classificações tradicionais e exigem abordagens inovadoras. No caso de seu Antônio, a formação de um aneurisma em um local tão peculiar e com um desenvolvimento tão atípico destacou a necessidade de um olhar clínico aguçado, capaz de ir além dos cenários mais comuns. A angiotomografia, por exemplo, não apenas revelou a complexidade da rede vascular envolvida, mas também a sua topografia exata, permitindo aos cirurgiões planejar a intervenção com uma precisão sem precedentes. Essa capacidade de ver o interior do corpo em detalhes tridimensionais transformou a cirurgia, antes um campo de exploração mais empírico, em uma ciência altamente previsível e controlada. Ao contemplarmos a convergência desses elementos, a importância de uma abordagem integrada à saúde ressalta com clareza. Não se trata apenas de tratar um sintoma específico, mas de compreender o indivíduo em sua totalidade, reconhecendo as interconexões entre o físico, o psicológico e o social. É como se estivéssemos diante de um intrincado mecanismo de relógio, onde cada engrenagem, por menor que seja, desempenha um papel fundamental no funcionamento do todo. Assim, ao olharmos para o caminho que nos trouxe até aqui, percebemos que a sabedoria reside não apenas na capacidade de diagnosticar e tratar, mas também na arte de prevenir e de cultivar um estado de equilíbrio que permita ao corpo e à mente prosperarem em harmonia, antecipando os desdobramentos que essa compreensão nos reserva. O consultório estava em silêncio absoluto quando os exames foram projetados na tela. O ultrassom já havia indicado algo anormal, mas a angiotomografia trouxe a confirmação com detalhes perturbadores. O tornozelo de seu Antônio, que ele tantas vezes ignorara como apenas uma dor passageira da idade, escondia um risco mortal. Os médicos apontaram para a imagem, uma bolsa lateral repleta de sangue conectada a uma artéria secundária, pulsando como se tivesse vida própria. Não era o aneurisma clássico que se forma na aorta ou em artérias maiores, mas sim uma deformidade rara, quase inédita. O sangue entrava com força na cavidade, inflando-a como um balão prestes a estourar. Seu Antônio, isso é muito sério, disse o cirurgião vascular, olhando-o nos olhos. Você tem um aneurisma atípico. A qualquer momento, essa parede pode se romper. Se isso acontecer, a hemorragia será imediata e pode ser fatal. A filha, sentada ao lado, levou as mãos ao rosto em choque. Ela vinha insistindo havia meses para que o pai fosse ao hospital, mas ele sempre alegava que não era nada. Agora, diante daquela imagem que mostrava o perigo pulsando dentro de sua própria carne, ele sentiu o peso da negligência. Os médicos explicaram que aquele tipo de aneurisma era tão raro que o caso seria estudado por toda a equipe. Nunca haviam visto uma bolsa se formar daquela maneira numa região tão incomum. Isso significava, ao mesmo tempo, um desafio científico e um risco enorme. Não havia protocolos claros sobre como proceder. A notícia caiu como um soco em todos. O semblante de seu Antônio endureceu. Ele tinha 68 anos, já havia enfrentado dificuldades na vida, mas nada o havia colocado tão próximo da morte de forma tão explícita. Ele pensava em seus netos, que ainda o esperavam para as histórias na varanda, e em sua filha, que o olhava com os olhos marejados de desespero. O diagnóstico não era apenas médico, era um chamado para a urgência. A cada minuto que passava, aquele balão de sangue no tornozelo podia se romper.
Não havia tempo a perder. A decisão foi tomada. Operação de emergência. O centro cirúrgico se preparava para um dos procedimentos mais delicados já realizados no hospital. A equipe reunida incluía cirurgiões vasculares, anestesistas, radiologistas e até especialistas convidados de outra instituição. A tensão era palpável. Antes de entrar no bloco, seu Antônio segurou a mão da filha com força. Ela tremia, tentando esconder as lágrimas. Ele sussurrou: "Se eu não voltar, cuide das crianças e nunca se esqueça que eu te amo." Ela respondeu com voz embargada: "O senhor vai voltar, pai. Vai dar tudo certo." A cirurgia começou. O corte revelou o que os exames já mostravam, mas a realidade era ainda mais assustadora. A bolsa aneurismática tinha quase o tamanho de uma bola de tênis, pulsando a cada batida do coração, como uma bomba prestes a explodir. As paredes estavam tão finas que pareciam papel molhado. Cada movimento da equipe precisava ser calculado ao milímetro. Um deslize e a bolsa se romperia, inundando o campo cirúrgico em segundos. O anestesista controlava a pressão arterial de seu Antônio com extrema precisão, mantendo-a no nível mais seguro possível para evitar que a força do sangue aumentasse o risco. Por 4 horas, o centro cirúrgico se transformou em um campo de batalha silencioso. O suor escorria pelas testas dos cirurgiões. Instrumentos passavam de mão em mão com agilidade quase coreografada. Havia momentos em que o monitor cardíaco parecia ditar o ritmo da sala inteira. Em um dado instante, a bolsa começou a vazar discretamente. Foi o ápice do desespero. Um filete de sangue escuro se espalhou rapidamente. A equipe entrou em ação imediata, pinçando a região com movimentos quase impossíveis. Houve um segundo de silêncio em que todos prenderam a respiração. Se a ruptura fosse total, nada mais poderia ser feito. Mas eles conseguiram conter. A manobra foi descrita depois como um milagre técnico. Quando finalmente a bolsa aneurismática foi removida, a sensação foi de vitória. Mas ainda restava o desafio: reconectar os vasos sanguíneos e restaurar a circulação sem comprometer a perna. Foram mais 2 horas de suturas delicadas, enxertos e reconstrução vascular. Ao final, exaustos, os médicos se entreolharam. Tinham vencido a corrida contra a morte. Quando abriu os olhos no leito da UTI, ainda grogue da anestesia, seu Antônio viu a filha ao seu lado. Ela chorava, mas agora era de alívio. Ele tentou sorrir e, embora não tivesse forças, conseguiu apertar a mão dela. Os médicos chegaram logo depois, trazendo a notícia que parecia inacreditável. A cirurgia foi um sucesso, seu Antônio. Removemos completamente o aneurisma e reconectamos seus vasos. Sua perna está salva. O senhor está fora de perigo. A recuperação foi lenta, mas surpreendente. Nos primeiros dias, ele não conseguia acreditar que ainda estava vivo. Sentia-se frágil, mas também abençoado. Cada visita dos netos era uma celebração. Eles corriam pelo quarto do hospital, rindo, trazendo desenhos e flores. Para ele, era como renascer. Com o tempo, recuperou os movimentos, voltou a caminhar e a vida retomou seu ritmo. A cicatriz no tornozelo se tornou não apenas uma marca física, mas um símbolo. Ele a chamava de lembrança da segunda chance. Hoje, já em casa, conta a todos com humor e seriedade. Se eu tivesse escutado minha filha antes, não teria passado por esse sufoco todo. Não ignorem sinais do corpo, por menores que pareçam. Sua história acabou virando exemplo na comunidade. Os médicos usaram o caso em palestras, destacando tanto a raridade da condição quanto a importância do diagnóstico precoce. Mas, para seu Antônio, nada disso importava tanto quanto o simples fato de estar vivo. O som do riso dos netos, o cheiro do café fresco na cozinha, as conversas ao entardecer com a filha, tudo parecia ter mais valor depois daquela experiência. No fundo, ele sabia. Sobreviveu não apenas pela habilidade da medicina,
mas por algo maior. Um verdadeiro milagre. Posso saber de onde você está assistindo nossos vídeos? Qual sua cidade e seu nome? Ah, e não esqueça de se inscrever e deixar o like, é muito importante para o nosso canal. Feito isso, vamos continuar.